Você tem algum familiar com câncer? Ou conhece alguém que tem? É bem provável que sim. Então, não perca este programa de hoje. Ele foi pensado para você. Mais de 700 mil brasileiros recebem o diagnóstico de câncer por ano no Brasil. Isso aconteceu em 2023, 2024. Em 2024 foram aproximadamente 704 mil novos casos diagnosticados no Brasil. E é bem provável que você tenha alguém na família que teve câncer ou que está em tratamento. E pasmem, no mundo, este número pode ultrapassar 20 milhões de casos. Mas isso não é tudo. Até 2050, esse número pode crescer em 77%, chegando a 1,4 milhões de casos por ano no Brasil. O que estamos fazendo de errado? Hoje vamos explorar a realidade do câncer no Brasil e no mundo. Por que essa doença cresce tanto? Quais os principais fatores de risco? Como podemos nos proteger? E o que estamos fazendo de errado? Será que a resposta pode estar nos nossos hábitos, no nosso estilo de vida? Ou tem algo mais? Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde, de emagrecimento e entrevistas com especialistas que são referência no Brasil. Programa Emagrecer com Dr. Rogério Silva. E neste bloco eu vou apresentar para vocês aqui o cenário atual de câncer no Brasil. Como podemos ver aqui neste gráfico, o ano passado, de 2024, nós tivemos aproximadamente 704 mil novos casos de câncer. Gente, isso é assustador. No mundo, um pouco mais de 20 milhões de casos. E se não fizermos nada, o número global pode ultrapassar os 35 milhões de casos até 2050. Os tipos mais comuns são o câncer de pele, que representa a grande maioria dos casos. Depois nós temos o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de colo retal, que ultrapassa os 10%, o câncer de pulmão, que ultrapassa os 7%. O envelhecimento da população é um dos principais fatores. Porém, gente, na década de 90, a expectativa de vida era em torno de 65 anos. Hoje, a expectativa ultrapassa os 76 anos. Mas não é o único fator. A exposição a fatores de risco como o tabagismo, o consumo de álcool, o sedentarismo e uma alimentação inadequada tem sido determinante e vamos entender agora um pouco melhor esses dados. O tabagismo. Vamos começar aqui falando do tabagismo. Na década de 90, 34,8% da população adulta fumava. No ano de 2000, na década de 2000, o índice caiu para 22%. Em 2019, a taxa chegou a 12,6%. Em 2023, 9,3%. Ou seja, uma queda importante aí no consumo de tabaco no Brasil. E esse declínio ele é atribuído a campanhas educativas, a restrições ao uso do tabaco em locais públicos, a proibição de propagandas e o aumento de impostos sobre o cigarro e os programas de cessação do tabagismo no Brasil. E a tendência indica que o número de fumantes continuará a diminuir. Agora vamos falar sobre o consumo do álcool. De 90 a 2000, nós não temos muitos dados aqui para apresentar, mas em 2019, em torno de 17,1% da população relatou um consumo excessivo, ou seja, um abuso do uso de álcool. Em 2023, há uma tendência a uma estabilidade do consumo de álcool. E eu não sei se você sabe, mas
que agora no final de 2024, o álcool ele passa a ser um carcinógeno tipo 1, ou seja, altamente carcinogênico, na mesma classificação do cigarro. Isso mesmo, gente. O álcool ele passa a ser um agente carcinogênico que tem a mesma graduação, a mesma classificação do cigarro. Diferente do tabagismo, o consumo abusivo de álcool não apresentou queda significativa. Na verdade, observa ali um leve crescimento, principalmente entre as mulheres e os jovens. E o sedentarismo no Brasil, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o sedentarismo no Brasil. De 90 a 2000 não há também dados nacionais exatos, mas os níveis de atividade física eram maiores do que hoje. Ou seja, os dias estão passando e a população está ficando mais sedentária. Aí, de 2019 para cá, nós tínhamos aí com 40,3% dos brasileiros eram considerados sedentários. Em 2023, os dados sugerem que o índice continua próximo ou até acima desse patamar. O sedentarismo é o único fator que está aumentando de forma preocupante no Brasil. Mas por que será? Nós sabemos que a prática de atividade física ela é altamente benéfica, inclusive para a proteção de alguns cânceres, e mesmo assim há um aumento, há um crescimento do sedentarismo e, consequentemente, o crescimento da obesidade, o crescimento das doenças cardiovasculares e de outros problemas. E a obesidade no Brasil, gente? Em 2003 nós tínhamos uma média aí de 12%, 12,2% da população. Hoje não, o ano passado, 2024, 34% da população do Brasil está obesa. E quando consideramos os dados entre sobrepeso e obesidade, hoje nós ultrapassamos os 60,3% de pessoas com sobrepeso e obesidade no Brasil. A obesidade no Brasil tem apresentado um crescimento acelerado e preocupante ao longo das últimas 4 décadas. Com base nos dados disponíveis, nós realmente estamos preocupados. Se a medicina avançou tanto, por que o câncer continua aumentando? Porque temos ali uma previsão de chegarmos aí a mais de 35 milhões de casos de câncer em 2050. A resposta pode estar no estilo de vida moderno, no aumento do sedentarismo, na alimentação inadequada, na obesidade, no consumo de álcool, mas a verdadeira pergunta que surge é por que a população tem mudado o estilo de vida? Estamos, de alguma forma, sendo influenciados a adotar um estilo de vida que adoeça? Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva. E com relação aos fatores de risco, gente, alguns nós já falamos, mas vamos desmembrar um pouquinho. Nós precisamos falar sobre esses fatores que impulsionam esse crescimento, mais importante, como evitá-lo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, o tabagismo está diretamente relacionado, gente, a pelo menos 16 tipos de câncer.
sendo responsável por cerca de 30% dos casos de câncer no mundo. E 90% dos cânceres são o câncer de pulmão. Os principais cânceres são o câncer de pulmão, representando a grande maioria, o câncer de laringe, o câncer de faringe, o câncer de esôfago e também o câncer de bexiga. Esses são os principais cânceres que têm relação direta com o tabagismo. E com relação ao consumo de álcool, está associado a um aumento significativo do risco de desenvolvimento de vários tipos de câncer. E recentemente, eu já falei, mas eu vou reforçar, o álcool ele foi classificado como carcinógeno tipo 1. A mesma classificação do cigarro. Os principais cânceres que estão relacionados ao consumo alcoólico são, primeiro disparado, gente, câncer de fígado. O consumo prolongado de álcool está associado a um risco 2 vezes maior de desenvolver câncer de fígado. O câncer de boca, o câncer aqui de cavidade oral. O consumo de álcool também está associado ao aumento do risco do câncer de cabeça e pescoço, incluindo o de cavidade oral que eu já falei. Também o câncer de esôfago, o consumo de álcool ele está associado a um risco aumentado do câncer de esôfago, em especial o que nós chamamos de células escamosas. E quando falamos do sedentarismo? O sedentarismo ele está associado ao aumento do risco de desenvolvimento de vários tipos de câncer. A falta de atividade física regular contribui para o ganho de peso e obesidade. São fatores de risco que agregam aí para várias neoplasias, para vários tipos de câncer. Os principais tipos de câncer que estão relacionados ao sedentarismo incluem o câncer de cólon, o câncer de intestino grosso. Tá? Os estudos indicam que a inatividade física, ou seja, que o sedentarismo, aumenta sim o risco de câncer coloretal. E não poderíamos deixar de falar do câncer de mama, em especial no pós-menopausa. A obesidade e o sedentarismo eles estão associados a um risco aumentado do câncer de mama em mulheres após a menopausa. Também o câncer de endométrio. O endométrio é um revestimento ali interno do útero. E o excesso de peso corporal, frequentemente resultante de um estilo de vida sedentário, é um fator de risco significativo para o câncer de endométrio. E o câncer de esôfago também, que entra aqui neste cenário. A obesidade, muitas vezes decorrente da inatividade física, está relacionada a um maior risco do câncer de esôfago. E, por último, o câncer de rim. O sedentarismo contribui para o desenvolvimento da obesidade, que é um fator de risco conhecido para o câncer renal. E nós temos visto aumento na incidência do diagnóstico desse tipo de câncer. A prática, gente, regular de exercício pode reduzir em até 30% o risco de desenvolvimento de câncer. Eu vou repetir para que você realmente fique com essa informação. A prática regular de exercícios pode reduzir em até 30% o risco de desenvolvimento de câncer. Outro ponto importante é a alimentação inadequada e a obesidade. A alimentação inadequada e a obesidade estão fortemente associados a, pelo menos, gente, o aumento do risco de 13 tipos de câncer. E os mais comuns são o colo retal, que é o intestino grosso. Por quê, gente? Dietas ricas em carnes processadas, pobres em fibras, aumenta o risco de câncer coloretal. Ou seja, o excesso de gordura corporal também contribui para inflamações que podem levar ao desenvolvimento de tumores nesta região. E o câncer de mama também, pós-menopausa em especial. E a razão? A obesidade após a menopausa eleva os níveis de estrogênio e de insulina. E esses hormônios eles podem estimular o crescimento de células mamárias malignas. Também o câncer de endométrio, que é aquele revestimento que eu já falei que tinha
O sedentarismo como um fator de risco? Pois é, aqui também. O excesso de tecido adiposo aumenta a produção de estrogênio, que é o hormônio da mulher, o que pode levar à proliferação anormal das células do endométrio, aumentando o risco de câncer. E o câncer de esôfago? A obesidade está associada ao refluxo gastroesofágico crônico, que é uma condição que pode causar alterações celulares no esôfago, predispondo ao desenvolvimento, em especial, do adenocarcinoma esofágico. Essas associações são respaldadas por estudos que indicam que a obesidade e hábitos alimentares inadequados desempenham um papel significativo na carcinogênese desses tipos de câncer. Queridos, adotar uma dieta equilibrada e manter um peso saudável são medidas essenciais na redução do risco de desenvolvimento desses tipos de câncer. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. No estúdio Pode Vir, suas ideias se transformam em podcasts de sucesso. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da Avenida 23 de Maio, oferecemos uma experiência única e completa para criadores de conteúdo. Nosso estúdio conta com equipamentos de última geração e uma equipe especializada que realiza suas gravações, seja no estúdio ou em locações externas. Desde a preparação dos bastidores até a edição final, estamos aqui para garantir que seu podcast tenha a melhor qualidade possível. Venha fazer parte da nossa comunidade de podcasters e descubra como é fácil criar conteúdo de qualidade. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Agora que conhecemos os fatores de risco, precisamos falar sobre prevenção e diagnóstico precoce. A mudança do estilo de vida é mais impactante de todos. Está associado a uma redução drástica, não somente dos cânceres, mas também das doenças cardiovasculares, que são responsáveis por mais de 400 mil mortes por ano no país. Então, ter uma dieta balanceada, mais frutas, legumes, fibras, ausência de consumo de álcool e cigarro, exercícios regulares, pelo menos 150 minutos por semana, controle do estresse, boa noite de sono, manter o peso saudável, caso você seja obeso, emagrecer. E não podemos esquecer que, quando descoberto no início, as chances de cura da grande maioria dos cânceres chegam a 90%. Por isso, os exames regulares são fundamentais. E os exames essenciais, como a mamografia para mulheres acima dos 40 anos, o PSA, o toque retal para homens acima dos 50 anos, a colodoscopia para adultos a partir dos 45 anos de idade. Quando, queridos, olhamos para a realidade, para as projeções estatísticas, as preocupações se intensificam. Segundo dados do último Congresso de Obesidade, que foi realizado em 2024, nós temos uma projeção estatística que em 2044, 75% da população brasileira estará com sobrepeso e obesidade. Quando extrapolamos esses dados, uma projeção para 2060, nós teremos 100% da população adulta com sobrepeso e obesidade. O sedentarismo tende a piorar, e isso é o mesmo que dizer que o estilo de vida que já está ruim vai piorar. E com isso, o aumento gradativo de cânceres, das doenças cardiovasculares, como nós já temos essas projeções, 1,4 milhões de novos casos de câncer por ano do Brasil em 2050. A pergunta que surge é: por que o estilo de vida tem piorado, vai continuar a piorar? E cada vez mais nós temos acesso a mais informação, mais tecnologias em saúde. Quero trazer aqui um raciocínio lógico para que você entenda.
Os estudos indicam que 92% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. Por que isso ocorre? Essa pessoa ela tem plena consciência do problema e de sua gravidade. Mesmo assim, ela parece que fecha os olhos para os problemas em busca do prazer da comida. Por que isso ocorre? Já se perguntou por que uma pessoa que fuma, mesmo olhando ali para uma carteira de cigarro que tem um cadáver ali estampado na foto, por que essa pessoa fuma? Mesmo sabendo do risco que corre? Todos sabemos que fazer atividades físicas, estar obeso, faz mal para a saúde. Mas por que o sedentarismo e a obesidade continuam a crescer? Será que estamos cegos? Vemos e não enxergamos, ouvimos e não escutamos? Por que isso ocorre? Podemos mudar a história natural dessas doenças? A resposta, queridos, é sim. Espero que você não faça parte dessas estatísticas para 2044, para 2050, para 2060. Se você tem filhos, se você tem netos, se você tem menos de 50 anos, eu tenho 42 anos e eu espero estar vivo daqui 35 anos. Já vou estar jovem. Espero não fazer parte dessas estatísticas. Por isso eu quero te convidar a me seguir nas redes sociais, a ficar ligado, pois em breve eu promoverei um treinamento, um seminário, onde as respostas a essas perguntas e muitas outras serão dadas em 2 dias de treinamento intensivo. Você vai entender por que, mesmo querendo, você não consegue mudar. E você vai ver que é possível mudar qualquer coisa na sua vida. Seja emagrecer, seja começar e manter uma atividade física regular, melhorar os seus relacionamentos, ganhar mais dinheiro, se livrar da ansiedade, do estresse. Afinal, somos o país mais ansioso do mundo. Então, eu te convido a me seguir aí nas redes sociais, Dr. Rogério Silva 1, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Hoje vimos que o câncer está crescendo em um ritmo alarmante, assim como a obesidade, assim como as doenças cardiovasculares, assim como as doenças infecciosas, mas também, meus queridos, a prevenção é possível. Mudanças simples podem salvar a sua vida. Agora é a sua vez. O que você pode fazer hoje para se proteger e proteger quem você ama? E você pode fazer sim. Você não precisa fazer parte dessas estatísticas, mas você precisa do conhecimento certo, com a pessoa certa, no local certo e no momento certo. Por isso eu te convido a seguir nas redes sociais, fique atento porque em breve nós estaremos lançando o método FIRE, projeto onde você vai conseguir respostas para todas essas perguntas. Você vai entender o porquê você se sabota diariamente. Porque você mesmo querendo não consegue fazer aquilo que precisa ser feito para mudar radicalmente a sua vida. Fique com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, a sua saúde é o maior bem. Programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva. Lembre-se, vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer com Dr. Rogério Silva.